Prontinho, prontinho. Então, nós estamos aqui nessa manhã com a sala de oração, para começarmos a meditar na palavra e depois levantarmos uma intercessão. Nós vamos ver a história que está em 1 Samuel 25, né? Foi uma ministração domingo passado na igreja, e eu queria aproveitar para poder pegar alguns pontos interessantes aqui, para a gente buscar essa revelação da palavra, né? Vamos orar, Pai, nós queremos, nessa manhã, dedicar esse tempo ao Senhor e à Tua vontade, que a nossa mente seja curada, seja restaurada, que a atmosfera da Tua presença venha trazer cura nas casas, nas famílias, Deus, cada pessoa que abre aqui o microfone, a câmera, o seu tempo para buscar a Tua presença, que hoje nós possamos levantar intercessões movidas pelo Senhor, movidas pelos céus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa história que está em 1 Samuel 25 vai falar que havia, logo depois da morte de Samuel deixa ali as pessoas que o seguiam entristecidas, abatidas, né? Samuel era o profeta, era o sacerdote, era o juiz, era aquele que comandava o povo, e depois Samuel morreu, Davi ainda não era rei, ele estava caminhando ali com alguns homens, e sempre afrontado por Saul, sempre Saul desejando a morte de Davi, né? E depois desse pranto, fala que Davi foi para o deserto de Maom. Esse deserto de Maom significa habitação. Então, ele estava procurando uma habitação, um lugar para descansar, um lugar para repousar, um lugar para estar ali com os seus homens, né? E ali, naquela região, né, havia a presença de um homem muito rico, e se chamava Nabal, né? A gente conhece aí bastante dessa história, mesmo se você não conhece, não tem problema, você vai conhecer hoje, né? E ele morava nessa região do Carmelo, que significa campo fértil, um lugar da vinha do Senhor. Ele tinha ali, nessa habitação, nesse lugar chamado Maom, ele tinha os seus bens nessa cidade, que já tinha o nome de prosperidade, de riqueza, de fertilidade, né? E ali, ele tinha sua mulher, né? O nome desse homem era Nabal, um homem rico, e o nome da sua mulher Abigail, que significa alegria e também significa meu pai, que tem essas duas significados. Fala que ela era muito inteligente, bonita, mas ele, o Nabal, era rude e mau. Então, nós vemos aqui um contraste, e não é algo incomum, né, gente? Não é algo incomum. A gente tem, pelo menos no nosso meio, uma conhecida, uma parente, uma irmã que é bonita, que é inteligente, que é sábia, que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa que já te ajudou, que ajuda, mas o marido, só o cordeiro, né? Pode acontecer isso. Mas acontece o contrário também, né? Então, vamos dizer que não. E ali, Davi sabia que Nabal estava no campo, tosqueando as ovelhas, e mandou, então, um cumprimento. Levem um cumprimento e digam para ele: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor, sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando as ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não nos maltratamos. Isso é o versículo 7, tá? Davi mandando um recado para ele, sabendo que
sabendo que Nabal era um tosqueador de ovelhas e que os pastores dele foram bem tratados, né? Então, olha, nós fomos favoráveis a eles, nada do que vocês tinham se perdeu, porque nós cuidamos, nós zelamos pelo seu espaço, estamos em uma época de festas, que essas celebrações de Israel, pelo menos 3 vezes ao ano, tinham as festas, né? E ele falou, então, por favor, dá a nós, né, o que você puder, porque eles sabiam que era um homem rico, e tinha, sabe que tinha esse costume ali, no meio, na terra, o costume de hospedar, de serem bons hospitaleiros, né, e Davi pede, nos dá o que você puder, porque é época de celebração, e eu não sei exatamente essa festa, mas tinha ali em Israel esse costume de, por exemplo, na Páscoa, celebrar junto com as pessoas, dividir, né, o cordeiro. Pelo fato de ser festa de celebração, era uma época propícia a repartir, como se fosse Natal, né? Fala que Natal deixa as pessoas mais sensíveis e tal. Então, poderia ser esse contexto ali, de maior sensibilidade, de dividir o seu pão, a sua água. E os rapazes foram lá, em nome de Davi, ficaram esperando uma resposta. E Nabal, no versículo 10, fala assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores, ou seja, ele falou, deve ser só um servo, só um escravo, fugindo do seu senhor. Por que eu vou pegar do meu pão, da minha água, a carne do meu gado, o gado que eu abati, e dar a esses homens que vêm, não se sabe de onde, mandaram essa mensagem para Davi? Então, os mensageiros voltaram, né, falaram sobre isso com Davi, e imediatamente Davi falou, olha, coloquem as suas espadas na cintura, né, ou seja, preparem-se para essa batalha, porque nós vamos entrar em guerra. Davi não questiona se ele estava certo, se estava errado, não pensa em conversar novamente, não. O que ele fala é, coloquem as suas espadas na cintura, porque e ele fala assim, pega 400 homens, né? Outros ficam cuidando da bagagem, e fala, olha, Deus pode me fazer o que Ele quiser se hoje eu deixar um homem vivo na casa de Nabal. Ou seja, ele ia destruir toda a linhagem, todos os homens de Nabal, da linhagem de Nabal, iam morrer ali, porque ele insultou Davi. Então, nós vemos aí que ele não discerniu quem era Davi. Ele não teve sensibilidade para perceber quem era Davi, as palavras que haviam sobre Davi, a unção que já havia sido liberada na vida de Davi. E então Davi não pensa em outra coisa senão levar a destruição para aquela casa que o rejeitou, que fechou as suas portas, que não discerniu o tempo da visitação do Senhor e respondeu o bem com o mal. O que aqueles moços, os servos de Nabal fizeram? Foram aquela que eles conheciam como sábia, como inteligente, como uma boa mulher. Então foram até ela, que era Abigail. Essa que tem um significado de terra, de alegria, né, da proteção do pai. E contam uma história para ela. Olha, nós tivemos todo o tempo sendo guardado por Davi. Ele foi como um muro ao nosso redor, todo o tempo que nós estivemos cuidando das ovelhas. Mas Nabal é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Olha como esse homem era um homem grosso.
era um homem mau, era um homem que não ouvia as pessoas, não queria dar ouvido às pessoas. Essa era a fama dele, e isso ele deixa bem claro nesse caso, né? Fala também, em algumas versões, que ele é um homem de Belial. Quando a gente vê essa estrutura de Belial, é uma estrutura de maldade, uma estrutura de ira. Quando você tem, por exemplo, na sua casa, na sua família, ou conhece, né, uma família, um grupo, um povo, né, pessoas à sua volta e também, talvez mais próximo a você, que tem muita ira, as coisas são tratadas na base da ira, da briga, da discórdia, da confusão. Às vezes as pessoas falam, é descendente de italiano, mas nem sempre significa isso, né? É uma linha de Belial, tá? Nessa estrutura de Belial tem muito mais ali do que a gente vai falar nesse momento. Precisaria trazer mais informações para vocês. Mas esse principado é representado por um cachorro feroz, um cachorro bravo, justamente por essa dureza de coração, por essa resistência, por essa maldade que havia ali, por essa fúria, essa ira que dominava Nabal. E, então, quando os homens ali pedem a Abigail para intervir, ela logo, ela não fica conversando com eles, ela não discute com eles, ela não vai tratar com eles ali de forma, com Davi, de forma arrogante, ela não pega um exército e fala, não, nós vamos vencer agora esse homem, não. O que ela faz, está em 1 Samuel 25, versículo 18, fala assim, imediatamente Abigail pegou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheias de vinho, olha a abundância, olha a fartura que havia naquela terra. 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumento. Como era a época da festa, depois a gente mais para baixo vê que Nabal estava numa festa, então é muito provável que ela tenha pego tudo que já estava sendo preparado para aquela festa. Provavelmente eu receber pessoas, ou mesmo para os funcionários ali, porque já havia animal preparado, já havia esses bolos, e ela prepara tudo isso. Essa parte de pegar o pão e o vinho nos lembra a ceia. Em outros textos, né, vai dizer, eu ouvi recente sobre isso, vai dizer sobre essa alimentação, que ela era uma alimentação nobre, era uma alimentação dada a reis. Então, desde esse primeiro momento, Abigail discerne quem era Davi. Talvez ela já teria ouvido sobre ele, sobre a história dele, sobre a unção na casa de Jessé, né? Então, Nabal citou a casa de Jessé. De alguma forma, ele sabia também quem era Davi. E ela, discernindo isso, ela prepara toda essa oferta, toda essa frutificação, essa multiplicação ali, e fala, olha, vocês vão à frente, fala com o servo, vocês vão à frente. E eu vou atrás, mas ela não disse nada para o marido dela. Porque, lógico, se ela dissesse, não ia conseguir absolutamente nada, né? Então, ela foi montada no jumento, né? E fala que ela foi ali em direção a Davi e o encontrou. E quando ela viu Davi, né? Ela fala que ela desceu daquele animal, no versículo 23, e ela se prostrou perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos pés dele e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer.
meu Senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, conforme o seu nome significa. E a insensatez o acompanha, como se fosse um espírito, como se fosse uma entidade espiritual. A insensatez o acompanha, ela diz, né? E, então, e com o rosto em terra, e ali colocando o rosto em terra. E fala assim, agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor, agora ela reconhece debaixo de que autoridade ela estava, o nome do Senhor Deus, ela invoca o nome do Senhor Deus e diz, por tua vida que foi o Senhor que me impediu de derramar sangue, de vingar com suas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. Ela meio que tem uma percepção espiritual também, uma visão, uma palavra de sabedoria, como a gente fala dos dons, uma palavra de sabedoria sobre o que iria acontecer. E ela fala, todos que pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. Ela reconhecia que para uma pessoa daquele tipo, o castigo estava já vindo, né, ao seu encontro. E entrega o presente. E este presente que a sua serva trouxe, seja dado aos homens que te seguem. Esqueça essa ofensa, eu te suplico, pois o Senhor certamente fará de você um reino duradouro para você, um reino duradouro para você. Porque você trava os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar a sua vida, a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como de todos aqueles que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida dos seus inimigos será tirada para longe. E ainda falou assim, quando o Senhor tiver feito bem a ti, como ele prometeu, e tiver te nomeado líder sobre Israel, o Senhor não terá derramado sangue desnecessariamente. E quando o Senhor tiver abençoado, lembra de tua serva. E Davi, então, reconhece ali a intervenção de Deus através da intervenção daquela mulher. E ele retrocede, ele não vai fazer o mal que estava preparado para fazer. E é poupada, então, naquele momento, é poupada a vida de Nabal e de todos os homens daquela família, daquele grupo, né? Porque ia ser uma matança naquele momento. Davi estava furioso por todo esse desprezo, por toda a rejeição, por toda a falta de discernimento e pelo mal que foi, ou pelo bem que foi pago com o mal. Mas, nesse momento, é o ponto que eu queria chegar, que Abigail se torna intercessora, como nós somos, como esse grupo é. Esse grupo é um grupo de mulheres intercessoras. Esse é um grupo que coloca-se no lugar de Abigail muitas vezes, e se coloca entre o Senhor, Deus que pode fazer todas as coisas, Davi ali representando o próprio Deus, e o mal que está vindo. Né? Todo o mal, a afronta de Nabal, e entre aquele mal que ia ser liberado por Davi para a família de Nabal e acabar prejudicando a ela também. Se todos os homens fossem mortos, não haveria mais sustento naquela terra, os bens iam ser saqueados. Então, ela intercede, tem um papel de intercessora. Então, eu queria destacar esses pontos, ou esse ponto, como intercessoras. Intercessoras precisam discernir os tempos, discernir as situações, ou seja, ter uma visão espiritual sobre o que está acontecendo. Uma intercessora não consegue ter o sucesso da sua oração pleno se ela não discerne. Porque muitas vezes nós temos acesso a uma pessoa, e aquela pessoa nos passa
a situação da forma como ela percebe, da forma como ela enxerga e tal. Mas aquele que discerne, ele tem a visão de Deus, porque Deus consegue enxergar todas as coisas. E não é que muitas vezes o Senhor vai nos dizer tudo o que está acontecendo, mas às vezes ele vai dizer sim, às vezes ele vai dizer não, às vezes ele vai dizer não participe disso, não participe dessa atmosfera, não vá a tal lugar, não faça isso, não faça aquilo. A voz do Senhor é aquela que nós devemos buscar em tempos de intercessão. Intercessão pela nossa família, intercessão pelos nossos bens, intercessão por tudo aquilo que envolve as nossas vidas, sabendo que já muitas vezes há um mal que está instalado, há um mal que já foi ali deliberado, seja por obra de alguém, seja por voz de alguém, seja por resistência de alguém, mas ela se coloca como intercessora. Deus tem nos chamado a essa posição de sermos intercessoras. Intercessoras pela nossa família, intercessoras pela nossa nação, pelo grupo de oração, pela igreja da qual fazemos parte, por todas as situações que nos envolvem, intercessoras. Intercessora percebe o que os outros não percebem. Intercessora é capaz de honrar as pessoas certas. Porque o que Abigail faz é honrar Davi antes que ele fosse rei. Ela prepara um caminho de honra para aquele que seria rei. Então, veja que visão que essa mulher tinha, que percepção que ela tinha. Nós aprendemos lá na nossa igreja, até falei sobre isso sábado passado, que a honra é discernir quem a pessoa é. Porque se você discerne, você consegue identificar que aquela pessoa é digna de honra, é digna de que você abençoe a vida dela, como Abigail fez. Ela trouxe do melhor, ela pegou ali as suas ofertas, ela pegou algo que seria para sua casa, para sua família, e ela entregou a Davi, não somente para Davi, porque ela poderia ter levado para Davi, mas ela leva para todo o povo dele. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade, gente. Eu gosto disso. Como disse Marcos Miguel, eu gosto disso. Bom dia, Carmen, bom dia a todas que entraram. Olha só, ela faz algo que muda o coração de Davi, por esse reconhecimento. E ela ainda declara palavras de bênçãos. Quando o Senhor te abençoar, que os teus inimigos sejam atirados longe de você e que você seja próspero. E quando você for abençoado, quando você for colocado em uma posição de destaque, lembra de mim. Ela se humilha. Uma intercessora sabe se humilhar na presença do Rei dos Reis. Não é aquela humilhação de se colocar aos pés de quem não pode fazer nada por mim nem por você, mas humilhar-se, sujeitar-se ao Senhor, aos pés do Senhor, sabendo que só Ele pode fazer, rosto em terra, joelhos no chão, clamando, Senhor, só Tu podes fazer, só o Senhor pode fazer. Ou então, se dirigindo a quem possa, né, reconhecidamente ajudar, abençoar, orar, interceder juntamente com você ou com quem você está, por quem você está orando. E ela se coloca ali nessa posição, sai da sua posição do alto ali, de estar em cima de um animal, para a posição de estar no melhor lugar, aquele lugar que Maria ensinou quando ela se ajoelha aos pés de Jesus. Ela é criticada, mas ela estava ali oferecendo uma adoração genuína. E Abigail começa adorando, quando ela desce do animal e ela se ajoelha, ela começa adorando. A nossa intercessão deve se iniciar com adoração, com gratidão, com louvores ao Senhor, com reconhecimento, porque quando eu começo adorando, exaltando o nome do Senhor, eu estou colocando a minha situação diante de alguém que eu reconheço ter
poder, ter sabedoria, ter graça para liberar uma voz sobre aquela situação. Essa é uma chave para nós começarmos a nossa oração. Ao invés de nós começarmos a nossa oração suplicando, apresentando as demandas, nós comecemos adorando o Senhor, exaltando o nome do Senhor. Porque ali nós já criamos uma atmosfera de rendição, de entrega, uma atmosfera de tirar os olhos do opressor, do agressor, da situação difícil, para colocar os nossos olhos naquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vejam que a atitude dela muda histórias. Muda a história de Davi, muda a história de Nabal, até então, e a própria história dela. Então, Davi desiste, né, de ir ali, desiste de ir liberar a morte, né? E quando Abigail retorna, Nabal estava dando banquete. Então, aquele alimento preparado era para esse banquete. E ele estava lá celebrando, sem ao menos se importar com o que estava acontecendo com Davi. Ele nem ao menos convida Davi para participar daquele momento. Poderia, olha, eu não tenho como alimentar todo o seu povo, e ele tinha, né? Mas ele poderia dizer, eu não tenho como alimentar todo esse povo, mas venha comigo. Venha celebrar comigo. Não, Nabal não faz nada disso. Ele simplesmente vai se embebedar, se embriagar, comer, e sem se importar com o que tinha acontecido. E quando, no outro dia, né, ele vai dormir e tal, bêbado, a Abigail não falou nada com ele, e na manhã seguinte, ela contou todas as coisas para Nabal. Falou, olha, nós íamos ser mortos, a nossa casa, todos os homens iam ser mortos, mas eu fui levar uma oferta para Nabal e Davi se arrependeu. Gente, é muito interessante que no versículo 37 fala que Nabal, naquele momento que ouviu as palavras de Abigail, sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Depois, ele morreu, né? Acho que deu uma travada. Não sei se vocês ouviram o que eu disse. Ele fica paralisado como pedra. Nabal ouve aquela história e fica paralisado. Ele tem um ataque e fica paralisado como pedra. Depois de alguns dias, ele morre. Eu fiquei pensando nisso, o que significava esse ficar paralisado como pedra, ter esse ataque. Eu acredito que pode ter sido a ira que ele tinha e que nesse momento se manifestou contra Abigail, contra Davi, percebendo que os bens dele haviam sido retirados para entregar a um outro homem, talvez o susto ali de ser todos iam ser mortos, mas me parece mais essa posição de retrocesso, de querer voltar atrás e não conseguir, de valorizar mais as coisas. E eu estou falando isso até baseada na mulher de Ló, que volta os olhos para trás, querendo o passado, né? Mas ela vira uma estátua de sal, né? Ela vira ali uma estátua, como Nabal naquele momento, né? Nabal naquele momento que bom esse meio, se endurece. Eu acho que tudo aquilo que havia dentro dele vem para fora. Toda aquela dureza de coração, toda aquela resistência, todo aquele retrocesso que ele queria fazer, talvez agora ir contra Davi, pegar os seus homens, levantar um exército, porque eu acredito que ele faria isso. Naquele momento não houve arrependimento no seu coração. Talvez tenha sido justamente essa oportunidade
de ele se ajoelhar ali e falar, meu Deus, o Senhor nos livrou, o Senhor nos livrou, chamem os homens de Davi, porque eu quero me desculpar com ele. Eu acredito que não foi essa a visão de Nabal, eu acredito que naquele momento ele se tomou de uma ira tão grande, que ele se endureceu. Eu já vivi uma experiência semelhante, estava falando com a gente nessa semana, numa escola que eu trabalhava, era tanta pressão, tanta cobrança e tanta dificuldade de alinhar, de ajustar com alunos, com direção, uma perseguição, uma coisa estranha. Eu ia meio que forçada, não tinha aquele prazer de estar ali trabalhando, se tornou pesado aquilo. E eu estava clamando ao Senhor, eu não estava nessa posição de Nabal, né, de ódio contra as pessoas, a ponto de não orar por elas. Não, eu clamava ali ao Senhor, mas eu estava jogando tudo isso, e eu comecei, minhas mãos começaram a endurecer. Um dia eu estava no carro, minhas mãos começaram a endurecer, meu braço, meu rosto, eu sentia, eu pensava assim, nossa, eu estou tendo um derrame. Misericórdia, eu estava na rua, e pedi a alguém ajuda, liguei para o meu filho para ele pegar o carro. Liguei, não, mandei mensagem para o meu filho. Porque eu achei que eu ia ficar toda dura, travada ali. Nesse mesmo dia eu fui ao médico e ele falou, não, nervosismo, não foi ataque, nem nada, foi simplesmente nervoso ali de não saber o que fazer na situação. Então, eu experimentei algo nesse sentido, né? De uma situação ali que me oprimia. Eu acho que tudo isso estava no coração de Nabal, de oprimir as pessoas, de falar contra as pessoas, de ser bravo, de ser mau, de ser rude, de não medir as suas palavras naquela situação, e isso tudo se transformou nessa petrificação, nesse ataque que o levou à morte. Né? E, enquanto isso, Davi, ele foi morto, Davi ficou sabendo, e o próprio Davi fala, o Senhor visitou esse homem, o Senhor vingou aquilo que era para aquilo que eu ia fazer, né? Deus fez. E fez com que a maldade de Nabal, o versículo 39 vai esclarecer isso que eu estou falando, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele, de tal forma que ele, depois de 10 dias, morreu. E Davi, então, pede, né, a Abigail para ser a sua esposa. Pergunta se ela queria ir morar ali com Davi, ser a sua esposa. Então, antes mesmo que Davi se tornasse rei, a Abigail já tornou esposa dele, e aceitou prontamente, e ainda disse, eu sou uma serva, eu estou aqui para servir Davi. Olha o coração de uma intercessora. Uma intercessora tem que ter visão, tem que ter discernimento, tem que ter adoração. Uma intercessora tem que ser serva, porque quando nós intercedemos, nós estamos servindo as pessoas. Às vezes as pessoas não sabem nem que nós estamos intercedendo por elas, não sabem que nós estamos levando um pedido ao Senhor, mas nós estamos ali nos posicionando para clamar, para orar, para interceder. Não sei por que as pessoas saíram, não sei se a ligação caiu aí, mas veja a importância do nosso papel nesse tempo. Não desbravejar como Nabal, não de ficar apresentando os erros, né, e comentando sobre isso, sentado e comentando sobre os erros, as falhas, as coisas ruins, mas de nos posicionarmos como intercessoras. Pessoas que discernem os tempos, pessoas que são adoradoras, que reconhecem quem é aquele que pode fazer a operação do milagre, a operação do resgate, da transformação. Pessoas que sabem oferecer o melhor no tempo certo, na hora certa, às pessoas certas. Pessoas que movem os céus para que aquilo que estava já deliberado como mal
possa ser removido. Porque havia um decreto. Havia um decreto. Davi liberou um decreto. Hoje, os homens dessa família serão todos mortos. Mas Abigail vem substituir através da sua intercessão. Talvez você saiba que há decretos liberados na sua casa, na sua família, até pelas coisas que acontecem. É porque estão acontecendo. Muitas pessoas têm esse tipo de enfermidade, muitas pessoas estão passando por essa situação, muitas pessoas estão nas gerações vivendo os mesmos males. Isso já nos mostra que há decretos que foram liberados. Mas através da nossa intercessão, nós podemos reverter casos em que o mal já estava atuando. Talvez aqui muitas, se não todas, tenham um milagre para falar sobre isso, né? Nós tivemos milagres lá no grupo de oração, a resposta sobre a Sofia, né? A menininha de 3 meses, que agora está com a mãe novamente, né? Glória a Deus. O Murilo, já saiu o Murilo do hospital, Yara? Seu microfone colocou aqui. Não estou te ouvindo, não, seu microfone está fechado, tá? Sim, o Murilo saiu, pastor. Graças a Deus ele Graças saiu. Eu até enviei a mensagem, eu não sei se você viu. Sim, que E também as fotinhos dele, né? As fotinhas dele. Mas ele está em casa com o oxigênio ainda, entendeu? Porque à sim. noite a saturação dele abaixa. Mas está curado no nome de Jesus. Agora eu Amém. coloquei, foi do Arthur Bernard, que Arthur, está internado, né? Internou com um problema na garganta, os médicos não estão achando. Tem um pus atrás da amígdala que eles não estão identificando, mas vai ficar lá mais 10 dias. Eu tenho 3 dias que ele está lá, vai ficar mais 10 dias. é, Esse aí tem 10 anos. olha aí, então já foi estabelecido um decreto. Ele vai ficar 10 dias, mas o Senhor pode reverter isso, né? O Senhor pode mudar essa situação. Eu não sei se é pelo fato de nós nos compadecermos de crianças, mas eu não sei se vocês têm percebido quantas crianças têm sido pedido oração, né, pelas crianças. Lá no nosso grupo, várias. Nós estamos com uma criança também internada, que é bisneto de uma pastora da igreja, foi fazer cirurgia, não sei em que estado está agora, mas nós estamos vendo quantas crianças enfermas, crianças passando por circunstâncias, e, de certa forma, enfermidades ligadas aí, né? Essa área respiratória, essa área do pulmão, às vezes do coração, perceber, né? A Carmen está falando, né, da irmã dela também, a pastora Virginia me falou sobre a sua irmã, nós vamos interceder, vamos orar também nesse sentido, que nós possamos também antever, né, gente? Só o Senhor pode fazer isso, nos dar uma visão antes que o mal aconteça, antes que o mal adentre pelas casas, que nós possamos ser intercessoras a ponto de evitar isso. Pastora Virginia quer acrescentar algo? Alguém quer acrescentar algo para nós termos um tempo de oração? Pastora, relacionado ao Arthur, que esse menino de 10 anos, os pais, eles saíram da igreja já tem bastante tempo. Ele era novinho, foi logo após a pandemia. Então, assim, eles já foram lá na Batista da Lagoinha com a gente. Eles foram um tempinho bom e os meninos estavam gostando. O Arthur participou do Kids, amou. Então, assim, eles afastaram. Então, as coisas vêm acontecendo, mas eu e meu marido, sempre a gente está conversando com os pais, né? Que é a minha sobrinha e o marido dela. Mas, assim, eles falaram que eles estão sem força. Eles estão sem força para voltar. Mas as coisas estão acontecendo. E essa última coisa agora é com o Arthur. E eles falaram que eles vão voltar. Então, assim, tem acontecido há muito tempo as coisas com eles e eles não estão tendo força, não estão tendo para voltar, entendeu? Então, assim, tem coisas que Deus mostra para a gente, sim, mas a pessoa tem que querer também, né, pastor? Então, assim,
não é falta da gente falar com a pessoa também querer, né? Querer voltar para Jesus, que não é fácil, né? Quem sai não é fácil para voltar. Mas a gente está sempre tentando dar força para eles e eles não voltam. Então, assim, eu creio que depois que o Arthur sair desse quadro, né, de enfermidade, eles vão voltar assim, em nome de Jesus, e eu conto com o coração de vocês, né? Amém. Eu quero lembrar aqui de um versículo, né, que tem muito a ver mesmo com esse momento aí da Abigail, que está lá em Provérbios 15:1, que fala: a resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. Então, como foi falado aí no texto, vocês viram que já existia esse decreto e Davi ficou furioso, né, diante do relato ali de que o Nabal, né, disse a respeito dele, de que não ia servi-lo, e essa forma como Abigail agiu, ela agiu de uma forma que desviou aquele furor do coração de Davi, a forma como ela chegou. E, e nesse ponto que foi levantado ela como intercessora, a gente pode perceber o seguinte, que a gente vê claramente, né, que há um tempo para todas as coisas. Então, há um tempo de orar, mas também há um tempo de agir. Então, ela, como intercessora, ela percebeu que ali era o momento de agir. Então, muitas vezes a gente, mas só que agir debaixo de uma direção, porque eu vejo que a nossa função como intercessora é isso. Quando a gente vai tiver que agir, o Senhor vai nos direcionar para agir debaixo de uma direção e debaixo de uma estratégia. Então, naquele momento, quando a Abigail pega todas as coisas, né, os alimentos e leva, foi o momento dela agir. Então, ela não ficou só ouvindo, né, aquele decreto, aquilo que já tinha falado. Ela se pôs num local, num momento que agora era a hora dela agir. Então, ela, assim, ela percebeu o tempo, o momento, as circunstâncias, né? E ela agiu. Então, vai ter momentos que nós vamos precisar também, né? Nós estamos ali, somos intercessoras, clamamos a Deus, mas vai ter momentos que nós vamos ter que agir. E o que eu acho interessante é que quando ela voltou lá depois de ter dado os alimentos para Davi, e aí ela não voltou para discutir com o seu marido. Por quê? Provavelmente ele estava ali cheio de álcool, né, alcoolizado, naquela festa, com aqueles homens também, né, talvez compactuava com a mesma coisa que eles. Não, ela esperou o dia seguinte. Olha que interessante, porque muitas vezes a gente quer agir na nossa carne, né? Agir na impulsividade, a gente quer resolver uma questão, e ali não era o momento dela falar com o marido dela, porque provavelmente ele estaria exaltado, né, alcoolizado, a coisa ficaria pior. Mas ela esperou o outro dia. Então, no outro dia, ela foi, né, colocou, derramou tudo ali, viu o que aconteceu. Nós vimos aí o que aconteceu. Então, ela também se colocou nesse lugar de esperar o momento certo. Não só diante do que aconteceu com Davi, mas também quando ela falou com o marido dela. Depois ela expôs para ele. Então, muitas vezes, assim, né, a gente tem que ter esse discernimento de Deus. Qual que é a hora de agir? Qual que é o momento de falar? Né? Qual que é o momento da gente tomar alguma providência, mas se você já orou, já buscou antes, você não vai agir na sua carne, né? Você já não vai agir na sua impulsividade, você vai agir agora debaixo de uma direção de Deus. E Deus mudou tudo, né? E uma outra questão que eu vejo é o seguinte: quando a gente se coloca neste lugar, Deus vem e age. Por quê? Não precisou da Abigail, né, sair brigando, talvez ela já vivia esse casamento difícil há muito tempo, né, com esse homem de Belial. Você sabe que naquela cultura os casamentos eram arranjados, a mulher não tinha questão de escolher com quem ela ia casar. Então, talvez ela já vivia muito tempo debaixo dessa opressão, mas ela esperou, né? E Deus agiu. Olha só, ela ficou viúva, né? Foi algo terrível que aconteceu, mas foi uma ação de Deus. O próprio Davi fala: Deus deu o livramento.
Então, o próprio Davi discerniu que foi Deus que agiu. Então, a gente vai ver isso, né? Quando a gente se coloca nesse lugar, nós vamos ver a ação de Deus, Deus se movendo, Deus vai fazer. Amém? Amém. É interessante que ela não foi contaminada pela atmosfera do Nabal, né? Mesmo vivendo debaixo do mesmo teto com um homem mau, um homem duro, um homem resistente, ela não deixou que o coração dela fosse contaminado. Ela não virou uma Nabal, né? Pelo contrário, ela se manteve sóbria, ela se manteve com inteligência. Importante demais a gente não absorver a atmosfera do lugar que nós estamos. Não nos tornarmos, né, resistentes com as pessoas que às vezes estão à nossa volta. Que nós possamos nos parecer com Jesus e não com o mal que às vezes vem sobre a gente, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, então. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa manhã. Nós queremos, Senhor, buscar esse lugar de intercessoras, de nos colocar diante do Senhor e confrontarmos, resistirmos todo mal que possa vir sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dá-nos um coração como de Abigail, um coração que discerne, um coração que percebe as coisas, um coração que, uma mente, um espírito conectado ao Senhor, de tal forma que nós possamos ver aquilo que já foi liberado desde as regiões celestiais, que possamos, ó Deus, perceber os fatos espirituais que estão envolvendo a situação, antes de nós darmos a nossa opinião, antes de nós acharmos que foi isso, ou foi aquilo, ou que o Senhor fez, ou que o Senhor permitiu, ou que o Senhor trouxe, ou até mesmo atribuir ao diabo isso e aquilo, sem discernirmos, sem percebermos os fatos. Pai, que em nome de Jesus haja luz nas nossas mentes, haja luz nos nossos olhos para enxergarmos com a clareza com a qual o Senhor vê todas as situações, ó Deus, e nos colocarmos no lugar da pessoa pela qual nós estamos clamando, como Abigail fez e disse, a culpa é minha. Que nós possamos, Senhor Deus, tomar, não um lugar de culpa, mas um lugar de reconhecer que nós podemos mudar circunstâncias através do nosso clamor, através da nossa oração, através da nossa intercessão, através de um coração rendido aos pés do Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso falar seja o falar com as pessoas certas, na hora certa, em nome de Jesus, que a nossa oração seja ao Senhor e não aos homens, que o nosso clamor seja diante do Senhor e não diante de autoridades ou de quem quer que seja, se o Senhor não nos mandou a esse lugar. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar da honra, do posicionamento de honra, de honrarmos as pessoas que podem fazer algo, liberar algo, em nome de Jesus, com essa resposta branda, com esse coração rendido nas mãos do Senhor, que em nome de Jesus, todo o clamor que há aqui nos corações, toda pessoa que hoje está colocando uma necessidade diante do Senhor, seja pelos familiares, seja por si mesma, seja pela nação, pela cidade, seja por aqueles cargos e encargos que o Senhor tem nos chamado a atenção, ó Deus, que nesse dia possa haver um milagre, possa haver uma intervenção, ó Deus, e que fique claro que o Senhor faz e age conforme a tua vontade e libera a tua palavra conforme aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas mentes, nos nossos corações, nos lembrado do teu poder. Pai, que como intercessoras nós possamos continuar interferindo em decretos, mesmo aqueles que já foram liberados, mesmo aqueles diagnósticos que já foram, já se bateu ali o martelo, que nós possamos, em nome de Jesus, saber que o Senhor é poderoso para reverter a situação. Toda fúria, toda ira, todo ódio que se levantou nesse tempo, toda resistência de Belial, ó Deus, nas famílias, nas casas, através da crueldade, da maldade, da dificuldade de aceitar a liderança, toda resistência à liderança,
caia dos nossos corações, da nossa mente, em nome de Jesus, e que nós possamos reconhecer que toda dádiva, todo dom perfeito, tudo que nós temos, tudo que podemos viver, vem das tuas mãos. Nós reconhecemos, te adoramos, celebramos a cura, celebramos a restauração, celebramos a vitória daqueles que já tiveram a intervenção do Senhor e daqueles que terão nesses dias. Nós declaramos que a palavra certa, a palavra determinante, é a palavra que vem do Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada família aqui representada, cada pedido que foi colocado. Pedimos a do Arthur, dizemos que ele sai desse hospital no tempo que o Senhor determinar, curado, restaurado, livre de todo mal, em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor quer o bem, o Senhor quer o bem. Que a sua garganta seja tocada, visitada pelos anjos do Senhor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoamos a irmã da Carmen, declaramos sobre a irmã da Carmen o favor do Senhor, a recuperação natural, toda arma forjada contra ela não tem sucesso, toda arma forjada contra essa família não tem sucesso diante do poder e da glória do Senhor. Nós dizemos uma recuperação rápida, uma recuperação plena, com perfeição, em nome de Jesus, que a glória do Senhor se manifeste, que a dor seja removida, todos os toda vossos sejam de alma, colocados de no lugar. coração se transforme em louvores ao Senhor nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, que todos os ossos daqui desse cotovelo, desse braço, seja colocado no lugar, meu Pai, exatamente da forma como o Senhor fez, como o Senhor perfeitamente fez, Senhor. Ó Pai Celestial, restaura aquilo que quebrou, seja restaurado, aquilo que arrebentou, seja restaurado, restaura os tendões, restaura os ossos, realinha tudo, meu Pai. Cria de novo aqui esse cotovelo, meu Pai, de uma forma perfeita, porque tudo que vem do Senhor é bom, é perfeito e agradável. Que essa cura venha do Senhor, para que o seu nome seja honrado e glorificado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós concordamos com essa oração e cremos no milagre dessa restauração desse braço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós pedimos também, Senhor, perdão, ó Deus, pelas palavras, ó Deus, que nós já declaramos, falamos, ó Deus, que veio, Senhor, com ira, Senhor. Nós vimos aqui que a resposta branda desvia o furor, ó Deus, por isso guarda, Senhor, o nosso coração, as nossas emoções, ó Deus, que possamos agir, ó Deus, na direção do Senhor, que possamos ouvir, ó Deus, a tua voz e termos discernimento, sabedoria do Senhor, para saber, ó Deus, o momento certo de agir, o momento certo de falar. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a aprender, Deus, com esse exemplo, Senhor, da Abigail, Senhor. Que cada uma de nós, ó Deus, possamos ser mulheres, ó Deus, segundo o teu coração, mulheres que agem, Senhor, debaixo de uma direção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. E aonde, Senhor, já houve decretos de morte, nós possamos, ó Deus, como Abigail, gerar vidas. Nós somos geradoras de vida, Senhor. Vida, onde há morte, aonde decreto de morte, aonde decreto, Senhor, de enfermidades. Ó Deus, nós levamos a cura do Senhor, levamos a vida do Senhor, ó Deus, através das nossas ações, através das nossas atitudes, que o nosso coração não venha ser contaminado, Senhor, com aquilo que a gente tem visto, ouvido. Senhor, preserva o nosso coração íntegro diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, levanta cada mulher aqui nesse papel de intercessão, Senhor. Deus, se tem aquelas que estão desanimadas, que estão cansadas, que estão prostradas, nós repreendemos em nome de Jesus. Traz nessa manhã um novo ânimo,
Traz essa manhã a alegria do Senhor, Pai, porque o nome Abigail significa alegria do Pai. Por isso, restaura essa alegria agora, Pai, em nome de Jesus. Nós recebemos essa alegria no nosso coração, que mesmo diante das circunstâncias, ó Deus, adversas, nós possamos nos alegrar no Senhor e esperar no Senhor, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós tomamos posse nessa manhã, Deus, Amém. daquilo que o Senhor já preparou, daquilo que o Senhor já reservou para nós. E eu quero colocar aqui em oração também a vida da Sônia, Senhor. Nós colocamos, ó Deus, esses papéis que estão ali para sair essa cirurgia, que tudo seja encaminhado pelo Senhor. Vá à frente, Senhor, preparando todas as coisas, cobre a vida da tua filha com o sangue de Jesus, Pai. Sobre ela não haja nenhum encantamento, Senhor, que ela seja fortalecida pelo Senhor nesse dia, como cada um aqui, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cremos na manifestação do Senhor nessa manhã, quebrando decretos que estavam já em ação. Em nome de Jesus.